Todo mundo fala sobre a quarta fase da Marvel, Wanda isso, Wanda aquilo, mas ninguém se atentou muito, assim, pelo menos aqui no Brasil, às referências internas que a série traz. E principalmente quais séries eles pegaram ali pra se inspirar, né, as sitcoms famosas dos Estados Unidos, pra colocar dentro da série. Então chega mais que hoje eu vou fazer um daqueles vídeos que eu adoro, que é destrinchar referências antigas em produções atuais da cultura pop. De paraquedas já vai se inscrevendo pra não esquecer, e se já é inscrito já vai deixando aquele like pra apoiar o movimento. E se gostar, cogite a possibilidade de se tornar um paraquedista profissional. Que é isso? São as pessoinhas basicamente que apoiam esse projeto aqui. Essas aqui já fazem parte, e se quiser fazer parte, tem um botãozinho chamado Seja Membro aqui embaixo, que tem todas as informações sobre como se tornar, quais os valores e tudo mais. Tem de quantias módicas, pequenininhas assim, até quantias maiores, então cabe em todo o bolso. Pois bem, desde que eu comecei a assistir WandaVision, eu fiquei curiosa, como normalmente eu fico, sobre as referências de sitcoms que eles estavam utilizando ali, porque nada é gratuito. E aí eu fui atrás de quais donas de casa a Elizabeth Olsen se inspirou pra fazer, né, a própria dona de casa dela, brincar de casinha ali. E no primeiro episódio, de volta aos anos 50 e 60, no primeiro contato que a gente teve com essa realidade alternativa criada pela Wanda, tem 3 séries que merecem ser destacadas, já que os 2 primeiros episódios foram lançados juntos. E são os 2 em preto e branco, pra depois a gente passar pras cores. Uma dessas séries tem apelo maior na própria Elizabeth Olsen e nos detalhes do show. Ela buscou referências de comédia física em I Love Lucy, já que a Lucille Ball tinha uma atuação bem exagerada de propósito, e a segunda série referenciada rolou até um encontro com o próprio, que é The Dick Van Dyke Show, em que situações triviais sempre saíam do controle. A referência é tanta que tem até blocos de situações, como o jantar com o chefe, ou ele no escritório, que são iguais, e grande parte da inspiração do Paul Bettany também foi no personagem da série do Dick. Nessa reunião com ele, uma coisa importante foi passada sobre a produção, que o Kevin Feige e o Matt Shakman levaram bem a sério. O que não pode acontecer na vida real não pode acontecer na série. E é claro que aqui a gente tem situações extraordinárias, então dentro do extraordinário, pra se manter longe dos olhos das pessoas normais, é que eles conseguiram encaixar algumas piadas cotidianas. If you don't scrub the kitchen floor, you ain't gonna rock and roll no more. O modelo da cozinha, a dinâmica do casal, é tudo muito sugado dessas 2 séries. E é uma verdadeira homenagem, no caso do Dick Van Dyke, a uma das grandes lendas do cinema, que enquanto eu tô fazendo esse vídeo tem 95 anos. I Love Lucy, que foi ao ar de 51 a 57, também traz referências bem nítidas na forma de fazer entretenimento da época, quando o código Hays estava em vigor e bem forte, e todas as produções tinham limitações do que poderiam mostrar em cena ou não. Uma dessas coisas era o casal dormir junto, ou mostrar qualquer insinuação sexual. Para que isso não acontecesse e ainda assim eles pudessem mostrar o cotidiano no quarto à noite, I Love Lucy virou referência na solução de usar 2 camas de solteiros separadas, porque era a série mais famosa da época usando esse artifício, e que é até uma brincadeira que eles fazem ali na série da Wanda, que aí eles juntam e mostram os lençóis se mexendo. Além disso, a Mary Tyler Moore, a atriz da série The Dick Van Dyke Show, causou no set, e foi a primeira personagem dona de casa a ser representada usando calça, já que naquela época era mais comum o uso de saias ou vestidos. Ela não arredou o pé da calça, e foi ao ar assim mesmo. Anos depois, ela teve um show próprio, tamanho sucesso que essa série teve. Esses 2 shows eram tão populares que o I Love Lucy, por exemplo, parava uma legião de fãs, de pessoas que queriam assistir e não tinha outra oportunidade porque só passava uma vez por semana e não tinha aquela coisa de reprise. Era aquele momento e deu. Eram comércios que fechavam, famílias paravam, todo mundo parava sentadinho para assistir I Love Lucy. E de formas distintas, The Dick Van Dyke Show também foi uma febre entre as mulheres, exatamente pelo uso da calça, causando ali um alvoroço e uma mudança na moda da época. Merecidamente foram as 2 sitcoms que foram mais homenageadas durante os 2 primeiros episódios. Mas existe uma terceira que também merece ser citada e que tem tudo a ver com a Wanda aqui, que é A Feiticeira, de 1964. E também um pouquinho ali de Ginny Eugênio, que, pasmem vocês, foi escrita pelo Sidney Sheldon, um dos autores americanos mais prolíficos dos Estados Unidos. Essas séries também fizeram um sucesso absurdo e dá pra ver bastante a referência da Feiticeira, principalmente, na vinheta animada que tem no 2º episódio. E claro, por causa do cabelo,
cabelo, que é bem no estilo do dela, mais do que qualquer outra das 3 que eu citei aqui. Não só isso, mas um detalhe também que salta aos olhos é que A Feiticeira foi o primeiro seriado a contrariar a regra de camas separadas, que é mostrado no episódio da Wanda também. A Elizabeth citou numa entrevista que o episódio 2 é o episódio A Feiticeira, entre aspas, deles. Então a referência é bem forte. Nessa entrevista ela também disse que a interpretação dela nos 3 primeiros episódios foi uma amálgama, uma junção ali de Mary Tyler Moore, no seu próprio show, e Elizabeth Montgomery, da Feiticeira, pelos trejeitos e expressões marcantes, além de algumas referências em diálogos retirados das séries antigas. Bewitched. Já entrando mais nas referências do terceiro episódio, em cores, e nessa vibe meio Twilight Zone, de troca de décadas, que foi outra série americana que causou alvoroço quando foi lançada, diga-se de passagem, a gente salta para os anos 70, com roupas e ambientação características. E já que a gente citou The Mary Tyler Moore Show, aqui ela ganha uma homenagem direta na intro da série, com letreiros semelhantes. Mas uma série que se destaca muito aos olhos e aos ouvidos também, do que outras da época, é The Brady Bunch, que seguia uma família de 6 crianças vivendo juntas, oriundas de um homem e uma mulher que se unem para viver na mesma casa. Salta aos ouvidos por causa da trilha sonora bem característica do show. Visualmente por causa da referência da escada, principalmente, que é bem nos moldes dessa série. Teyonah Parris contou numa entrevista também que eles estão nessa situação meio The Brady Bunch, mas ela pegou referências em The Good Times pra personagem dela, no modo de se comportar e nos trejeitos dos anos 70. Essa série era um spin-off de um spin-off, ou seja, era um spin-off de Maude, que por sua vez era um spin-off de All in the Family. Mas ela teve seu sucesso na época e foi um ponto de referência da atriz pra compor a personagem naquele ambiente. Tem um toque de All in the Family também, então são referências que se misturam para tornar algo único e com muita atenção aos detalhes, que se mostram até nos nomes dos personagens. O Dr. Nielsen, que vai checar a gravidez da Wanda, tem esse nome por conta do sistema Nielsen, métrica de audiência utilizada na época que conseguia determinar o tamanho da audiência de cada show. Sim, é nesse nível! No quarto episódio, a série se foca mais nas investigações da SWORD sobre como a Mônica e o background dela compõem ali toda a situação, antes, durante e depois de tudo o que tá acontecendo, que é naquele momento que ela sai da transmissão e expulsa pela Wanda. É um episódio pra gente entender melhor o que tá acontecendo e que, portanto, se mantém nos anos 70, até o momento anterior da Mônica no chão com as roupas da época. Então, obviamente, não tem muito o que comentar por aqui. Aí sim, retomando os trabalhos, no episódio 5, os anos 80 tomam conta e a referência, ainda que não esteja tão escancarada, tá no estilo de cabelo e nas roupas, principalmente. E claro, é impossível falar dessa série que eu vou falar agora e não falar como deve ter sido nostálgico pra Elizabeth, já que Full House é o seriado que lançou a carreira das suas irmãs, Mary-Kate e Ashley Olsen. Ela disse numa entrevista que lembrava de ir nos sets de filmagem, e pra ela foi uma viagem no tempo fazer essas cenas que lembravam Full House, mesmo que não fosse tão forte na referência quanto os outros. Mas talvez uma das referências que mais seja marcante nesses episódios dos anos 80 é de Family Ties, uma sitcom extremamente famosa nos Estados Unidos que esteve no ar entre os anos 1982 e 1989, ou seja, uma série bem longa e bem marcante nas casas americanas dos anos 80. Viajar por essas épocas através das séries é muito interessante, e é incrível também a versatilidade dos dois atores em suas comédias físicas, que mudam nitidamente de época para época. Na verdade, esse episódio é uma mescla de várias séries, das 2 décadas, já que a gente gastou um episódio inteiro para entender o contexto do que estava acontecendo. Então aqui os anos 90 tomam um pouco de espaço também, até porque tem muitas séries longas que começam nos anos 80 e terminam nos anos 90. Então, seguindo nessa junção de referências, uma das maiores para esse episódio também é uma mistura de Growing Pains, ou Tudo em Família no português, que era uma série também bastante popular e que teve 7 temporadas entre 1985 e 1992. E um pouco de Full House e Family Ties, como eu já citei. Então a abertura desse episódio é uma junção dessas 3, transformadas numa só aqui no mundo da Wanda. Como Full House ultrapassou os anos 90 também, indo de 87 a 95, é seguro dizer que tem referências dela nessas 2 épocas, ainda que diluídas em vestuários
olhos e cabelos. E junto com as demais. Principalmente nos cabelos, porque é um cabelo muito full house aquele dela. E em trechos de abertura, vou bater nessa tecla aqui, porque tu vê que o trabalho é minucioso quando coloca as aberturas lado a lado e percebe que houve ali uma homenagem direta de algumas partes, misturada com outras partes e que fizeram os americanos mais velhos provavelmente se deleitarem com lembranças felizes da sua infância, já que eram shows muito populares. E uns até aqui no Brasil, como o próprio Full House, conhecido por 3 é Demais nas nossas terrinhas. Passando então para o 6º episódio, nós temos uma mudança no modo de entregar homenagens, porque se nos outros episódios eram várias séries combinadas entre si, aqui eles só precisaram de uma para sintetizar os anos 2000, que foi Malcolm in the Middle, tanto na abertura quanto na quebra da quarta parede pelas crianças, o que faz todo sentido na narrativa contada, já que as crianças ali têm autonomia e são independentes dos poderes da mãe. A casa também tá com os laços estremecidos ali por conta das novas descobertas do Visão, e a chegada ali do irmão meio garoto, meio moleque, que curte dormir até tarde e jogar videogame com as crianças. Aqui também tem uma técnica muito utilizada em Malcolm in the Middle, que gostava de fazer muitos experimentos com câmera, coisa que outras sitcoms não faziam. E aí todos esses detalhes, inclusive a chegada desse irmão, retrata bem as séries daquela época. Como nesse caso a série ainda retratava uma mãe que precisava se virar nos 30 ali pra dar conta de 3 crianças sozinha, já que o pai tava sempre fora, aqui ela é perfeita pra retratar uma Wanda entrando em colapso, já que a narrativa dela, que ela quer, e a realidade ali estão em conflito, e tudo tá saindo do controle dela à medida que as coisas vão acontecendo. E por fim, nós tivemos o 7º episódio, que foi recheado de referências de The Office, e grande parte das dinâmicas de todo o episódio tem bases muito sólidas, não só em The Office, mas em Modern Family principalmente, outra série bem famosa nos Estados Unidos, só que mais próximo de nós, mais próximo da nossa realidade, mais próximo de 2021, digamos assim. A intro e as entrevistas são todas sugadas desse formato de quebra de quarta parede, inclusive a musiquinha da abertura é muito semelhante a The Office. Tem um easter egg na TV também que faz referência a Yoga Bhagaba, um show infantil que foi ao ar de 2007 a 2015. A realidade aqui tá toda bugada pelo aumento da transmissão e as coisas estão mudando constantemente. E apesar de todos os episódios terem o seu mérito próprio, o 7º é com certeza meu preferido pelo equilíbrio dos acontecimentos. E porque a vizinha da nossa excelentíssima Wanda agora tem nome e um show próprio, chamado Agatha All Along. Já que, né, ela é a nossa excelentíssima Agatha Harkness, que nos foi apresentada aí nesse episódio. A entrada dela, inclusive, foi sensacional, passando por todos os grandes acontecimentos dos episódios passados e revelando, por fim, quem ela é. Amei! Eu acho que o grande mérito de WandaVision é o cuidado com essas homenagens e de mesmo assim não perder de vista, com perdão do trocadilho aqui, a história totalmente única que tá pretendendo contar aqui. Eu sei, eu tive minhas ressalvas ali no início. Quem me acompanha lá na outra rede social, né, a rede social roxinha, quem acompanha as lives semanalmente, sabe que eu tive as minhas ressalvas. E eu continuo lá no início achando isso, mas aqui mais pro fim ela tá tomando forma. Lá no início ela tava quase sem nenhum ritmo, entregou poucas coisas nos primeiros episódios, mas logo aí eu vi que a Disney trabalha um pouco diferente da Netflix. E a gente, como espectador, precisa se acostumar a isso. Enquanto a Netflix tem um episódio porreta pra te prender desde o início, o intuito da Disney é começar de baixo e te levar numa crescente. Quebra um pouco essa expectativa que a gente construiu ao longo dos anos com o episódio porreta, mas vai funcionando à medida que avança. Eu gosto de associar isso à imagem da montanha-russa. Começa de baixo, vai indo lentamente até em cima, até que se apresente com relações bombásticas que tu fica, meu Deus do céu, o que aconteceu? Eu reconheço que ela tem os seus méritos e o andamento dela tá gradativo. E eu tô gostando, senão eu nem estaria fazendo esse vídeo. E vocês, notaram todas as sitcoms? Eu deixei passar alguma que tu viu a referência e eu não botei aqui na lista? Comenta tudo aqui nos comentários pra gente trocar figurinha. Eu tô adorando assistir WandaVision e fazer as lives logo na sequência, porque aí a gente troca uma ideia muito legal. E aqui não seria diferente, então comenta tudo aí nos comentários. Até a próxima e tchau!